Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal no YouTube ou aqui no Spotify também. E o vídeo dessa vez é sobre a LBF, o jogo 1, né, os jogos 1 da fase de semifinal, com duas boas partidas, né, que a gente teve aí acontecendo no fim de semana. Deixa o seu like, já compartilha também, comenta aí também como você viu, né, as duas partidas, os resultados, né, se foi surpreendente para você. Eu falei no vídeo anterior, né, sobre a LBF, como seria legal ter um pouco de surpresa, né, uma surpresa sempre bem-vinda. Dá para dizer que a gente teve isso, né, dois grandes jogos, né, antes de mais nada, jogos com muita emoção e com um resultado que... um deles é até um tanto surpreendente. Vamos falar dele, começar com ele já, porque foi o jogo da sexta-feira. Duelo entre São José e Sampaio Basquete. Jogo lá em São José dos Campos, né? O jogo 1 na casa do time de pior campanha, que terminou com vitória do São José por 82-73. Pois é, e eu vou relembrar um ponto crítico que eu via necessário, né, pro São José nessa série, que eu falei no vídeo anterior sobre a LBF, o coletivo, para o time ir além da Manu Rios, que tem feito grandes exibições, não foi diferente nesse jogo também, mas que o coletivo era muito necessário, né? Sem o coletivo não ia dar para vencer o Sampaio. E o que a Águia mostrou desde o começo do jogo foi isso. A Manu foi carregando a bola, né? Principal jogadora, a bola sempre passava por ela, sempre de olho em jogadas para si, mas também para as companheiras, e quando ela passou, né, para as companheiras, ela também foi recompensada, né, porque a Bárbara fez um ótimo jogo, a Mayra Horford, a Jennifer Munhoz, e com isso São José se sobressaiu, logo no primeiro período. Já pelo Sampaio, teve alguma precipitação com relação a quem conduzia a bola, né, as jogadas, principalmente ali na armação, vez a Laís, vez a Tainá Paixão, e com algumas precipitações ali. Logo no começo. Junto com isso também um garrafão um pouco mais travado, né? E aí você não tinha as jogadas em dupla, né? Que sempre ajudam muito o Sampaio, né? Com a jogadora do garrafão ali fazendo um bloqueio para a armadora, tentar a infiltração. E isso demorou um pouco para acontecer na partida. Foi rolar lá pro segundo quarto, já chegando pro intervalo, né? E o placar com isso, né? Com o time ajustando um pouco mais aí a disputa, né, tanto na defesa como no ataque, foi um jogo muito equilibrado, com um placar muito próximo no intervalo, com direito inclusive a uma cesta, né, do outro lado da quadra, né, da Laís, cesta sensacional para o time do Sampaio. No segundo tempo, o Sampaio fez a vantagem cair para uma posse de bola. Né, ali no terceiro período o time melhorando, e tudo indicava de fato por esse crescimento do Sampaio, como tem sido já, né, em toda a LBF. Mas aí veio a qualidade individual, né? Aí sim, o time contou com essa individualidade, com a Manu Rios chamando o jogo para definir ali. Ela conseguiu fazer 6 pontos em sequência. O jogo estava apertado, ela conseguiu expandir novamente o placar. Isso fez também o São José retomar a confiança, né? Outras jogadoras também apareceram junto com a Manu, né? Aí veio a Mayra Horford, veio Mayara, o time melhorando, mas o Sampaio também, né, tem ótimas jogadoras. E no minuto final ali do terceiro período conseguiu retomar ali as esperanças com 2 bolas de 3 ali certeiras, uma da Laís e uma da Maria Delgado. E com isso o jogo foi para uma diferença de 6 pontos, né, para o quarto período. E aí aquele cenário, né, um jogo tenso, um jogo apertado. Bola em quem será, né? Pois é, Manu Rios. Ela conseguiu uma cesta ali de média distância, um floater ali para cima da marcadora mais alta que ela. E depois uma outra, que ela interceptou o passe da Tainá ali, fez o contragolpe, né? Conseguiu fazer a bandeja ali para cima da Laís. E aí a gente foi sentindo, né? O Sampaio, mesmo com bons nomes no garrafão, apostando no chute do perímetro, né? Exagerando nessas tentativas ao longo de toda a partida, mas no quarto isso ficou notório. E aí nisso a Maria Delgado foi muito mal. A Tainá e a Kaká ainda conseguiram encaçapar, né, bolas de 3.
mas foram 2 bolas certeiras em 8 tentadas. Se não me engano, Maria Delgado tentou 4, errou as 4. Né? Então, um aproveitamento muito baixo do Sampaio, enquanto o São José apostava ali no jogo de velocidade, né, que a Manu fazia, encontrando outras atletas também para bolas importantes, e isso surtiu muito efeito para garantir a vitória por 82-73, talvez aí a maior vitória do projeto do São José desde a temporada passada na LBF. A Manu terminou com 28 pontos, 6 assistências, 5 rebotes e 4 roubos de bola. Grande nome do jogo, claro, mas dentro, né, de um sistema do São José que deu muito certo nessa partida. E agora um ponto muito importante dessa série que é preciso, né, se levar em conta, porque é difícil exigir mais do que o São José fez. Né? Talvez conseguir repetir o mesmo desempenho já seria sensacional. Já do lado do Sampaio, o time tem muito, mas muito mais para dar. Precisa jogar mais inteligência, né? Porque você tem do outro lado o São José com principal nome da equipe, uma jogadora que acelera o jogo, que corre pra caramba, você não vai acompanhar, né? Cadencia um pouco mais, segura um pouco mais o seu ataque, faz um jogo com mais administrando os 24 segundos, buscando jogadoras no garrafão, também um posicionamento de transição, né, que o time já está no ataque, mas já tem que estar pensando também na transição para não tomar a bola em velocidade, porque é assim que o São José joga, levando aí então a bola um pouco mais para o garrafão, que o Sampaio tem jogadoras para isso, né? Inclusive Gabi Guimarães, que para mim foi a melhor atleta da primeira fase, né, da LBF. Tem um grande nome, né? Obviamente, mas tem ainda a Isabela Jordan, tem a Letícia Josefino para isso. E tem um outro ponto importante defensivo do Sampaio, como o São José utiliza a Bárbara, que por exemplo nesse jogo jogou muita bola ali no perímetro, tá espaçando, o time tá jogando aberto. E isso dá muita condição para Manu sobrar, para Manu desfilar em quadra. E aí você não tendo ali as pivôs no garrafão, dá esse espaço. Então o time tem que bolar ali uma maneira, né, de deixar pelo menos uma jogadora ali mais alta, né, para travar o jogo da Manu ali nessas tentativas, porque senão ela vai sobrar mesmo. Né? As pivôs não podem sair tanto assim do garrafão defensivamente, né? Uma talvez para acompanhar, mas buscar ali uma marcação em zona, né, que contribua para isso. E também é importante o Sampaio saber usar as qualidades individuais, né, porque cabe em uma mão as tentativas que a Tainá Silva teve para infiltrar, cabe em uma mão a Gabi ficando ali no mano a mano no garrafão, pouco se viu, cabe em uma mão também a Tainá Silva, a Kaká tendo um melhor posicionamento, né? Estavam mais bem posicionadas ali para as bolas de 3, sem forçar tanto os arremessos. A Tainá exagerou em algumas bolas. A Kaká também não teve um desempenho desejado, Maria Delgado também. Né? E são atributos, qualidades individuais que dão força para o Sampaio, mas que precisa, né, ser melhor trabalhada. Onde passa isso? Talvez ali entregar a armação ali para a Laís especificamente, né, para reduzir um pouco esse peso, ou buscar, né, uma armação mais coletiva, né, sem criar o seu próprio arremesso, trabalhar mais, né, olhar, né, pro lado. Enfim, tem muitas possibilidades aí que o Sampaio pode utilizar, porque tem o time de melhor qualidade individual, penso eu, nessa LBF. Então é um time que tem muito para dar, como eu mencionei. O jogo 2 acontece na quinta-feira, agora dia 31, às 7h30 da noite, no Castelinho, São Luís. Se necessário, o jogo 3 no sábado, né, já no dia 2, também 7h30. O Sampaio, apesar da derrota, ainda é favorito nessa série, mas o São José mostrou que pode desbancar, né, a equipe aí, e também pressiona o Sampaio para a equipe buscar a resposta, mesmo jogando em casa agora, né? Mas joga a pressão para o outro lado, né? Acho que nunca esteve sob pressão também o São José, né, por conta aí do favoritismo, né, do Sampaio, mas agora ainda mais, né? O alto investimento do Sampaio e tudo mais. Então é uma série muito interessante, mais até do que eu estava esperando, né, para essa semifinal. E agora falando da outra série, Campinas e SESI Araraquara,
Mais um grande jogo aí nessa semifinal, terminou com vitória do SESI Araraquara na prorrogação por 77-73. Começou o jogo com o Campinas fazendo um primeiro tempo muito bom, forçou alguns erros ali do SESI, outros não foram tão forçados assim, e isso reduziu o volume e a velocidade do Araraquara. E as donas da casa, né, conseguiram acelerar o contra-ataque e encontraram ali um diferencial, né, principalmente no segundo período, que foram as bolas de 3 pontos. 2 da Agostina Marim, uma da Luana, 9 pontos que marcaram inclusive a diferença do primeiro tempo, que terminou ali em 38-30, né? Então, a diferença justamente nessas bolas certeiras do perímetro. Só que o problema para o time que aposta muito no perímetro é quando a bola para de cair e a equipe encontra dificuldade para variar o jogo, né? E foi isso que aconteceu com o Campinas no terceiro período. O time ficou 2 minutos e meio sem pontuar. O SESI também não começou tão melhor assim no segundo tempo. Aliás, ele seguia cometendo muitos erros, mas ainda assim conseguiu ter um aproveitamento melhor, né? O time de Araraquara não conseguiu aproveitar tanto o momento ruim do Campinas, mas ainda assim conseguiu empatar o jogo, né? E principalmente jogou o nervosismo pro lado do Campinas. Isso aí ficou nítido, né, na confusão após uma grande jogada defensiva da Meli Greter, faltando menos de 2 minutos para o final do terceiro período. Ela roubou a bola da Vitória Marcelino, que também ali na disputa endureceu um pouco ali na dividida. Aí a Lua foi tirar satisfação e aí chegou a Aline quebrando tudo, né, a Aline do Campinas, jogando o corpo, né, empurrando a Vitória, deixando a atleta no chão, né? Um lance triste, né? Mas que revelava ali o clima quente e também o nervosismo do Campinas naquele momento do jogo. E aí abrindo parênteses para arbitragem, né? Desse momento, que conseguiu aí a proeza de dar a antidesportiva para Meli Greter, que no máximo nessa história aí, né, sofreu uma falta da Vitória, e não deu uma antidesportiva da Aline, que chegou empurrando todo mundo. De todas as jogadoras que se envolveram no lance, a Aline foi a pior, né? Eu acho que ela deveria ter sido excluída do jogo, né, pelo que ela fez ali no lance, né? E ela não recebeu nenhuma antidesportiva, né? A jogadora tinha que ser excluída da partida pelo que ela fez. E no final quem foi excluído foi jogadores do banco que invadiram a quadra, né? Enfim, a gente falou, né, da história da Aline, né, no último vídeo aqui sobre a LBF, mas uma coisa não anula a outra, né? E ficou muito barato para ela nesse lance. Bom, mas depois desse momento, né, o SESI ele passou à frente, ele liderou ali o quarto período, mas o Campinas ele sempre conseguiu se manter na cola, com destaque aí para jogadas internas da Isa Sangali e da Maísa ali no garrafão, né, nas proximidades da cesta. O jogo seguiu assim, né, nesse momento aí do SESI pontuando, mas o Campinas sempre na cola, até faltar 40 segundos para acabar, quando o placar ficou empatado ali em 60-60. Foi quando o SESI, na sequência, teve pedido de tempo, e foi quando o SESI foi pro ataque, né? E a Aline Moura conseguiu uma jogada sensacional ali, no 2 contra 1 na marcação, fez a cesta, sofreu a falta, fez, né, a bola de lance livre ali, e o placar foi para 3 pontos para o SESI. Isso obrigava o Campinas então a fazer uma bola de 3, né, na reta final. E não é que o Campinas conseguiu? Pois é, bolaça da Luana. Na segunda tentativa, né, do Campinas no ataque, a primeira a Agostina Marim tentou, mas a bola tocou no ar, não caiu. E a Isa Sangali pegou um grande rebote, né, rebote decisivo ali, e serviu a Luana, que livre ali de marcação, fez a cesta, bolaça dela, e com isso então o jogo foi para prorrogação. Momento ali, né, do Campinas, que também foi muito produtivo no comecinho ali do tempo extra, mas dali para frente a regularidade do SESI falou mais alto. Teve ali Manu, Sossô, uma bolaça de 3 da Evelyn, com algumas respostas do Campinas, né, incluindo uma 7ª bola de 3 da Agostina, um desempenho absurdo dela, que tentou muitas de fora também, convenhamos, né, para fazer essa 7 de 3, mas, né, no final fica aquele destaque, né, que a Agostina fez 7 bolas de 3, que é sensacional, mas quantas ela não conseguiu fazer também é importante destacar. Mas foi um desempenho insuficiente, né, para acompanhar o SESI naquele momento, né, na prorrogação. O Campinas chegou muito pouco ao garrafão, né, nesse momento, até
no jogo como um todo, né? Ele exagerou nas bolas de fora e, inclusive na prorrogação, né? Você precisa jogar um pouco mais com a cabeça, né? Você precisa reduzir ali a distância dos arremessos. O SESI, por sua vez, conseguiu criar mais jogadas no garrafão, mais situações de infiltração, movimentou o placar e garantiu a vitória. É assim que se joga, né? Uma prorrogação, né? Não tem muita bola mágica, né, na prorrogação. Se você vai jogar uma prorrogação pensando numa bola mágica, é capaz de você levar a pior. Então o SESI fez ali o dever de casa ali nessa reta final para sair com a vitória. 77-73 então para o SESI Araraquara, e com isso o time tem a possibilidade, né, de definir em casa a sua classificação para a final. O jogo 2 acontece no dia 3, né, no domingo, às 11 horas da manhã, no ginásio do SESI Araraquara. E, se necessário, o jogo 3 na terça-feira, no dia 5, às 9 da noite, também no SESI Araraquara. Cabe então ao Campinas devolver o resultado, né, em Araraquara, variar mais o jogo, né, acreditar no seu garrafão, que de fato é de qualidade, né, dá para acreditar um pouco mais, e que poderia fazer mais aí, né, diante da Aline Moura, que brilhou nesse jogo 1, 24 pontos, 13 rebotes, 4 roubos de bola, foi um elemento chave aí dessa vitória do SESI Araraquara fora de casa, agora tendo essa condição de vencer em casa. E assim, é bem difícil você colocar o SESI Araraquara sob pressão, né, contra a parede. Isso raramente aconteceu nessa temporada da LBF. Chegou a estar com nessa situação no jogo, lá em Campinas, e conseguiu, né, sobressair. Vamos ver se o Campinas consegue novamente deixar o SESI, né, nessa situação. Esse é um ponto fundamental aí, né, para o Campinas jogar de igual para igual contra o SESI Araraquara. Tem elenco para isso, né, mas o coletivo do SESI, a regularidade da equipe é realmente diferenciada de outras equipes nessa temporada da LBF. Conta aí a sua expectativa para os jogos 2 e quem sabe jogos 3 das duas séries aí de semifinal da LBF. Você que ainda não curtiu, não viu nenhuma partida da LBF, também convido você a assistir, né, os jogos em multiplataformas aí, tem aqui no YouTube, tem na ESPN, TV Brasil também tá transmitindo jogos aos domingos. Enfim, fica o convite, viu? Assista o basquete feminino também, né? O pessoal pode reclamar, não tá tendo NBB, tá parado um pouco aqui o cenário do basquete nacional. Nananina não, tá tendo LBF e bons jogos da LBF estão acontecendo. Vale conferir, beleza, pessoal? Valeu demais, um forte abraço e até a próxima. Falou!